Olá, meu nome é Henrique e esse é o primeiro vídeo do nosso canal do YouTube. Nessa série de vídeos, eu vou ensinar você a modelar uma lata de refrigerante do zero no Blender. No final desse processo, vocês vão dominar as ferramentas básicas de modelagem 3D e ter a sua primeira peça finalizada para compor portfólio ou servir de base para os seus próprios projetos. Nós vamos pelo processo de modelar cada parte da latinha usando uma abordagem não destrutiva, junto com a extrusão, rotação e dimensionamento. E depois você vai aprender a aplicar materiais, texturas e iluminação para dar realismo. Esse é um tutorial muito didático. Ele é ideal tanto para iniciantes quanto para quem deseja até rever os conceitos e pensar numa outra maneira de modelar um mesmo objeto. Então vamos começar? Ok, então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é preparar o Blender para a gente poder importar as nossas imagens e fazer tudo bonitinho, tá bom? Primeiro, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai em Preferências, vamos aqui nos Add-ons do Blender e a gente vai procurar o plugin chamado Images as Planes, tá? E você vai ativar esse daqui, Import Images as Planes, ok? Isso vai fazer com que a gente consiga, através do atalho Shift-A, já importar uma imagem de referência aqui, ok? Então, isso a gente vai fazer primeiro. Feito isso, agora nós temos as nossas imagens de referência, tá? Eu tirei algumas fotos, tá? de uma latinha para a gente ter de referência e também já recortei os ângulos corretos que eu precisava, né? Que nós vamos precisar aqui para a gente poder fazer o nosso tutorial, ok? Então, recortei todas as rebarbas, toda a sobra de imagem que tinha, essa daqui é a imagem original, tirei e deixei somente a imagem e os detalhes, tá? Do que a gente vai precisar aqui, que é o principal. Particularmente, é bom a gente poder ver nessa perspectiva de 50mm, mas eu vou colocar aqui para 135, ok? Para quando a gente for visualizar o nosso produto, a gente ter o mínimo de distorção possível. Você vê que o plano ele fica bem mais reto comparado a 50mm, por exemplo. Ele fica bem mais em perspectiva. Aqui, e já em 135 ou 85, ele já fica bem menos, tá bom? Então, eu vou colocar aqui em 135, pode ser 85, 90 também, não tem problema, tá? Feito isso, agora a gente vai para a nossa visualização frontal ortográfica e nós vamos importar a primeira imagem de referência, tá? Que vai ser no ângulo frontal. Então, eu vou aqui, Image e Reference, vou procurar onde está a minha imagem, tá? E vou importar essa de frente, por exemplo. Vamos começar pela de frente. Beleza, a imagem de frente está importada. Vou posicionar ela aqui, bem certinho, onde eu preciso. Feito isso agora, tá tranquilo. Agora a gente vai aqui nas configurações, tá? Do nosso objeto, da nossa imagem. E aqui a gente vai encontrar algumas opções, tá? Eu vou ativar essa opção do Only Axis Aligned. Por quê? No Only Axis Aligned, ela vai fazer com que a gente só visualize a imagem quando a gente estiver nessa perspectiva que a gente posicionou ela. E isso é muito bom, porque atrapalha, incomoda bem menos na hora que a gente for visualizar o objeto em perspectiva, tá? Vou aproveitar que eu estou aqui e vou puxar ele para trás. Puxar ele para ficar bem distante, porque daí a nossa latinha vai ficar aqui no meio. E já vou ativar para ele visualizar apenas a parte frontal do nosso plano aqui, da nossa imagem de referência. Quando ela estiver de costas, não vai aparecer a imagem. Ok? Feito isso, agora a gente também pode regular a nossa opacidade. Eu vou ativar a opacidade aqui, mesmo que ela estiver em 1, vão aparecer os quadradinhos, esse quadriculado que vai nos ajudar bastante na hora que a gente estiver modelando o objeto, tá? Então eu posso regular aqui, vou colocar aqui num 0,2, 0,3, beleza? E também já vou meio que posicionando aqui, deixar bem certinho, tá? Aqui acho que já está meio que centralizado, tranquilo. E vou fazer a mesma coisa com as outras imagens. Eu vou acelerar aqui já, vou dar uma aceleradinha enquanto a gente importa
a imagem do ângulo de cima e do ângulo de baixo, né? Que isso aqui já é o ângulo lateral, a gente não precisa. Beleza, agora nós estamos prontos para começar. A primeira coisa que a gente vai fazer é também adicionar um single vert. A gente vai adicionar uma vértice única e a gente vai utilizar essa vértice para a gente fazer um perfil, ou seja, a gente vai fazer uma silhueta dessa latinha, tá? Eu não vou adicionar o cilindro porque a abordagem que a gente vai utilizar aqui vai ser de uma abordagem não destrutiva, ou seja, a gente vai fazer de uma forma que a gente consiga depois voltar e a gente consiga fazer alterações se a gente quiser, sem que a gente perca o nosso arquivo original. A gente consegue voltar na edição e reeditar o objeto quantas vezes a gente quiser. Então a gente vai adicionar um single vert. Se você não consegue ver essa opção do single vert, você vai aqui em preferências e a gente vai aqui no extra, tá? A gente vai no extra objects aqui dessa opção do mesh. Beleza? Minha já está ativada, então ativa a sua também aí. Vamos adicionar um single vert aqui. Ok. Add single vert. Quando eu clicar aqui, o que ele vai acontecer? Ele já vai para o modo de edição. Tá? Já automaticamente entra no modo de edição. Então a gente vai fazer a nossa base no eixo X. Tá? Até onde eu sei, essa parte aqui, ela faz essa inclinação aqui, pequena, mas é uma inclinação. E daí sim, ela vai para fora, tá? Ela tem esses cantos arredondados aqui, só que esses cantos arredondados a gente vai fazer depois. Vamos extrudar aqui para cima. Não tem como ficar 100% alinhado com a referência, mas a gente utiliza ela como uma base, ok? Agora eu vou extrudar aqui para o lado, tá? Deixando mais alinhado possível com a referência. Puxar um pouquinho mais para cima aqui. Vou extrudar aqui para cima no eixo Z. Vou limitar aqui no eixo Z. Beleza, e agora nós temos aqui a nossa tampa. Eu já vou fazer a extrusão da parte da tampa, mas daqui a pouquinho a gente vai fazer a separação. Beleza, esse daqui é o nosso perfil que está criado, ok? O que eu vou fazer agora? O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai adicionar um modificador chamado Screw Modifier. Tá? Ele está aqui, que é um modificador de geração. O Screw Modifier ele faz isso daqui, ó. Ele pega um vértice, um perfil de vértices, e ele extruda de modo circular. Então eu posso fazer uma extrusão em 360, por exemplo. Ou posso fazer só metade, posso fazer do jeito que eu quiser. E o legal daqui também é que a gente consegue medir a resolução. Então, se eu quiser fazer ela bem redondinha, eu consigo fazer essa resolução bem redondinha aqui também, né? Mas se eu quiser fazer ela em baixa resolução, de modo mais simplificado, eu também posso fazer. E também posso diferenciar aqui na minha visualização como eu quero que fique o número de passos, o número de polígonos, e também posso configurar aqui quantos eu quero na hora que ele for renderizar. Então isso facilita muito na hora de fazer uma visualização mais leve, sem pesar muito no processamento na hora que a gente estiver editando o nosso objeto. Beleza, dito isso, você vai reparar que o meu objeto está com uma cor vermelha, né? Isso quer dizer que a minha orientação aqui da face está invertida. A parte de fora está para dentro e a parte de dentro está para fora. Isso é normal quando a gente vai fazer extrusões e a gente vai modelar o objeto. O que a gente pode fazer aqui na opção das normais do Screw, a gente dá um flip. Beleza. Feito. E também eu vou tirar já o Smooth Shading dele, porque eu não quero visualizar isso para agora, não.
E eu acredito que seja isso. Vamos dar uma última conferida aqui. Eu reparei que ela também é inclinada para cima esse trecho também, então eu vou puxar isso aqui para cima também. Feito! Agora está essa nossa parte da latinha feita. Já vou aproveitar aqui e vou apagar esse vértice do centro, porque essa parte aqui nós não vamos usar agora, tá? A gente vai preencher essa parte depois e para a gente poder fazer esse arredondadinho que a gente tem aqui nessa parte esférica que tem aqui na referência, tá? É muito importante a gente fazer o mais parecido possível com a referência. Então eu vou deletar aqui. Prontinho. Então aqui nós estamos com o nosso corpo quase pronto, tá? Outra coisa que eu vou fazer aqui agora é já separar a nossa parte da tampa, tá? Então eu vou pegar aqui a tampa e já vou dar um P de Separate e vai aparecer essa opção de Selection. Então eu selecionei o meu trecho ali, meus dois vértices que eu quero separar dessa parte da malha e vou dar um Separate. Então ele vai criar somente a parte da tampa com base nos dois vértices que eu tinha escolhido ali. Qual que é a importância de eu estar falando com você sobre utilizar o Screw Modifier nesse caso aqui? Porque aqui a gente consegue ter um controle maior da definição dessa malha, entende? Aqui, por exemplo, no corpo da latinha, eu não preciso utilizar tanta definição para malha circular. Eu posso fazer, sei lá, um 32 e aqui em cima eu posso fazer um 64, por exemplo, né? Porque aqui, essa parte de cima a gente utiliza mais para closes e tudo mais. Essa parte do corpo a gente não precisa tanto. Se você der um smooth shading, ela já vai ficar legal, né? Mas aqui em cima não. Aqui em cima a gente vai ter muito mais detalhes, então é importante sim que a gente utilize a gente vai utilizar o smooth shading, só que também com um pouquinho mais de definição. Ó, um exemplo aqui. Se eu diminuir a resolução dos passos aqui, a gente consegue ver essa quebra, né, que não é muito legal quando a gente for dar o zoom. Então, a gente separa essas duas partes para a gente poder ter um controle maior da resolução, né? E aí assim a gente consegue fazer um arquivo mais leve, né? E a gente sabe exatamente tudo o que está acontecendo dentro desse objeto, dentro desse arquivo, tá? Feito essa parte aqui, eu vou entrar no modo de raio-x, já vou agora aqui pegar essa parte da latinha. A gente está vendo aqui que ela está um pouquinho mais fininha, né? Vamos selecionar esses dois. Vou selecionar tudo aqui e vou puxar. Tá vendo? Então eu posso fazer uma latinha mais larga, posso fazer uma latinha mais fininha e isso não vai alterar em nada a circunferência do arquivo. Tá vendo que legal? Por isso que usar o screw nessa parte de cilindros é show de bola. Então, medido aqui, feita essa medida, já vou aproveitar e também vou acertar a imagem de referência. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a extrusão para a gente poder... A gente vai fazer um bevel aqui nesses vértices para a gente poder deixar esse perfil mais arredondadinho, mais lisinho, tá? Então, vamos pegar e dar um Ctrl Shift B. Isso, eu vou puxar bem aqui. Beleza, puxei aqui e eu acho que agora ficou bom. Ficou vermelho de novo, então dá para fazer um Calculate Order aqui. Deixa eu refazer essa... Vamos selecionar tudo aqui. Você acha que será com Shift N funciona? Não, não funciona, mas a gente pode ver isso depois também, tá? Ah, fechou. Então eu desativei o flip e coloquei o Calculate Order aqui e deu tudo certo. Vamos fazer a parte de baixo agora também. Ativei aqui
Ativei o raio-x e vamos fazer... Eu acredito que seja parecido com o que está lá em cima, né? Deixa eu ver a referência aqui. Uma outra imagem de referência que eu tirei num outro ângulo, que daí ajuda bastante. Tá? Então a gente vai ver aqui que essa parte é bem arredondadinha e daí ela faz essa inclinação aqui e tudo mais. Então vamos ser mais fiéis possíveis a essa curvatura. Beleza, então fiz a curvatura de cima e a curvatura de baixo. Tá vendo? Ficou bem bonito. Ficou bem bonito, tá? Essa parte aqui a gente vai ver daqui a pouco. Conferindo, beleza, tudo ok, perfeito. Vamos fazer o fundo agora. Primeira coisa que eu vou fazer para o fundo é fazer um backup dessa parte aqui. Vou dar um smooth shading aqui e vou fazer já um backup. Vou pegar e vou duplicar essa parte e já vou esconder, tá? Vamos aproveitar e vamos renomear esses arquivos também. Vou botar aqui, vou renomear essa parte como corpo. E a parte de cima vamos renomear como tampa, tá? E aqui onde estava vértice 3, vamos renomear para corpo backup. Tá, então aqui, o que eu vou fazer também? Eu vou botar com M, vou ativar o backup, vou apertar o M para mover e vou criar uma coleção aqui de backup. E vou mover ele para esse backup. E daí o backup eu posso desativar também. Feito. Aqui, o nosso fundo, o que a gente vai fazer? Eu já vou aplicar esse daqui, já que eu tenho um backup de segurança. Então eu vou aplicar o screw, tá? Já com 32 vértices mesmo, tá tudo bonitinho, tá tudo legal aqui. Então eu vou já... Aliás, antes da gente aplicar, eu vou ativar eu vou aplicar uns vértices de segurança aqui para que ele crie loop cuts, tá? Então eu vou criar criar um vértice e daí vou dar um bevel nesse vértice também, Ctrl Shift B, e vou puxar ele para cima aqui. Isso, para deixar ele bem encostadinho com esses dois bevels que a gente deu, que isso vai fazer com que ele segure essa parte da curvatura e ele não espalhe esse excesso de suavidade para o resto da malha. Então eu vou deixar aqui, por enquanto vou deixar aqui só com 2 segmentos a mais do que o que tinha antes, isso. Aí agora a nossa aparência da latinha ficou bem melhor, tá vendo? Tá bem mais firme essa parte aqui. Ok, nós estamos agora com o nosso corpo da latinha completado e no próximo vídeo nós vamos ver o fundo, como nós vamos modelar o fundo da latinha. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui e não deixe de tirar suas dúvidas, tá? Deixa o comentário para você deixar suas dúvidas aqui e eu vou estar pronto para te responder. Não esquece também de ativar as notificações, se inscreva no nosso canal e fique atento, porque sempre vai ter vídeo novo, sempre vai ter coisa legal, sempre vai ter algum tutorial diferente, sempre vai ter alguma coisa nova para a gente poder explorar a respeito do Blender, beleza? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo.